Josué 7, é a partir do versículo 5, amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Que maravilha, as cartas continuam chegando aqui, né? Olha aqui o tanto de carta. Vou falar aqui, mas depois quero tornar a repetir, que talvez as pessoas entrem no final. Ana Maria Barreiros Paredes, lá de Juiz de Fora. Ana Maria Barreiros, lá de Juiz de Fora. E também Satomi Ito. Endereço, né? Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro. E também a carta de Jeane Barbosa Abreu, lá de Teresina, no Piauí. A Jeane Abreu sempre entra mais tarde também. Jeane Abreu, lá do Piauí, a carta dela é bem grande, né, o envelope, né? Deve ter 50 cartas aí dentro. Tá com fé. Amém, igreja? Então nós vamos estar meditando aí em Josué, capítulo 7, a partir do versículo 5, amém? Vamos acompanhar aí a leitura. Eu queria que você prestasse muita atenção mesmo, tá bom? Porque senão você não vai entender nada. Lemos a palavra do Senhor que diz assim, Josué, capítulo 7, versículo 5. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Semarim e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentaramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e também debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema há no meio de vós, Israel. Diante de vossos inimigos não podereis sustentar-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amém? Pode sentar aí, exalta ao Senhor com as tuas palmas. Exalta o Senhor com as tuas palmas. Jeane Abreu, eu estou aqui, pastor, lá no Correio só tinha esse tipo de envelope. Tá bom, Jeane, não tem importância não, é mais caro, né? O importante é que está aqui seu envelope com suas cartas, né? Jeane Abreu, pessoa maravilhosa, que está sempre com a gente aí. Presta atenção. Presta atenção, porque se você não prestar atenção, você não vai entender nada. Eu li um texto que eu creio que algumas pessoas estão perguntando o que é esse texto? O que significa o que o pastor leu? Só para você entender, escuta bem, presta atenção, que eu vou dar uma recapitulada para você entender o que eu li. Só para você entender. Deus
tira o povo do Egito, leva caminho do deserto, e quando chega para entrar na terra prometida, a primeira cidade que eles vão entrar, qual que seria? Jericó. Deus então fala: rodeia Jericó por 7 dias, e no 7º dia rodeia ela 7 vezes, as muralhas vão cair, e vocês vão tomar posse. Ali eles estariam entrando na terra prometida. E quando Deus fala para eles entrar em Jericó, tomar a cidade, Deus fala: destrói tudo, só poupe Raabe e a sua família, por ter protegido os espias. Mas Deus dá ordem, Deus fala para que eles não tomem nada da cidade. O ouro, a prata, o metal, o ferro seriam consagrados ao tesouro da casa de Deus. Ou seja, o ouro, a prata, o metal, as coisas nobres seria para a casa de Deus. As demais coisas não deveriam pegar nada da cidade. Nada, nada, nada. Essa era a ordem de Deus. O que eu vejo? Transgressão na palavra, desobediência a Deus. O povo de Israel estavam entrando na terra, haviam vencido várias batalhas, havia vencido grandes exércitos, haviam rodeado a cidade de Jericó, as muralhas haviam caído, estavam cheios de confiança, estavam alegres, estavam ali dentro da terra prometida. Só que descumpriram a palavra de Deus, não deram ouvido ao que Deus falou. Assim como Adão e Eva, Israel também não deu ouvido para Deus. E quando nós ignoramos aquilo que Deus nos diz, nós estamos caminhando a passos largos para derrotas. Quando nós ignoramos as ordens de Deus, estamos dando passos largos para ser fracassados, para ser derrotados. Porque a desobediência a Deus traz derrota. A desobediência a Deus traz fracasso na sua vida, na sua família, muito mais. Por não dar ouvido a Deus, nós sofremos. E não só sofremos nós, mas fazemos a nossa família sofrer por não dar ouvidos a Deus. Eu posso lembrar vocês de um homem chamado, oh meu Deus do céu, quem escondeu no navio? Jonas. Jonas escondeu no navio porque não queria ouvir a voz de Jonas. Desobedeceu à vontade de Deus e escondeu no navio. E o que Jonas fez? Colocou não só ele em perigo, mas toda a embarcação, por não dar ouvido a Deus, por descumprir aquilo que Deus tinha falado para ele. Então quando nós não damos ouvido para Deus, quando nós ignoramos o que Deus está dizendo, vamos nos colocar em perigo, e o pior, vamos colocar pessoas que nós amamos em perigo junto conosco também, aleluia. Mas vamos voltar para a palavra. Israel então toma a terra prometida, Israel conquista Jericó. O nosso Deus, através de Josué, amaldiçoa Jericó. E Deus diz aquilo que eu já falei: o ouro, a prata, o ferro, o metal vão ser consagrados e entregados no tesouro da minha casa. As demais coisas vocês não pegam nada. Nada. Tudo acontece. Só que alguém descumpre a lei de Deus. Alguém ignora o que Deus falou. E quando alguém ignora o que Deus fala, as consequências vão chegar. Talvez você está ignorando o que Deus está falando para você, e as coisas estão dando certo, e você pensa assim: Deus não achou ruim não, está dando certo. Só que você esquece que vai dar certo até certo ponto, até certo momento. Porque foi assim com Israel. Um homem chamado Acã, ele pega dentro daquelas coisas que Deus falou que não era para pegar em Jericó. Aquele homem pega ouro,
ele pega prata e ele pega uma capa babilônica, que seria uma túnica. Ou seja, ele descumpriu o que Deus falou. Deus falou que não era para pegar nada dali, porque ele havia amaldiçoado a cidade. Ou seja, Acã não poderia tomar posse do ouro nem da prata, porque estava consagrado a Deus. E muito menos da capa babilônica, a túnica, porque aquela túnica, aquela capa, nem era para ir para o tesouro da casa de Deus, era para deixar ela para queimar. E Acã pega uma capa babilônica, pega ouro e pega prata, e esconde na sua barraca, na sua tenda. E aí levanta ali Josué, debaixo das ordens de Deus, para entrar, invadir a cidade de Ai. Seria a próxima cidade depois de Jericó. Deus estava entregando tudo na mão daquele povo. Deus estava abençoando aquele povo da tal maneira, igreja, que vocês não têm noção. Assim tem sido conosco. Deus está nos abençoando, e nós não estamos satisfeitos, não. Queremos algo que não está com a vontade de Deus. Gente, Deus tinha dado tudo para Israel. Deus tinha dado a cidade completa na mão de Israel. Deus deu tudo para eles nas invasões que Israel invadiu. Deus entregou tudo. Deus entregou gado, Deus entregou ouro, Deus entregou riquezas para Israel. Deus estava prosperando a vida de Israel. E quando Deus fala, não faça isso, alguém descumpre a ordem. Se Deus está me honrando, se Deus está me abençoando, se Deus está provendo para mim, por que eu vou cobiçar uma coisa que Deus não quer? Por quê? Acã cobiça o ouro, Acã cobiça a prata que era da casa de Deus, e o pior, a capa babilônica que deveria ser queimada junto com a cidade. Aí Deus fala, Josué, vai e conquista a cidade de Ai, toma posse dela. Estou entregando tudo na sua mão, Josué. Josué, os anciãos, falam assim, não vamos subir com todo o exército, para quê? Vai ser fácil a vitória. Oh meu Deus do céu. Tem hora que nós estamos muito confiantes, que vamos conseguir algo, que vamos conquistar algo, que vamos passar por algo, e esquecemos que estamos em pecado. Israel estava confiante, porque havia derrotado os outros inimigos. Israel havia conquistado Jericó. A confiança é tão grande, que eles falam assim, não precisa levar todos os homens de guerra. Para que cansar eles? Vamos subir só com alguns homens, e vai ser fácil a vitória. Eu vejo o quê? Duas coisas importantes. Excesso de confiança te mata, te derruba. E outra coisa, você querer fazer algo sendo que você está na brecha. Você está no pecado e quer fazer algo, e você acha que vai dar certo, e esquece que está em pecado. Israel estava confiante. Israel então sobe e chega onde eu li para vocês. Israel chega à cidade de Ai para invadi-la, para tomá-la, confiante que Deus entregaria para eles, porque eles acabaram de destruir uma cidade chamada Jericó, maior que Ai. Eles acabam de destruir uma cidade, as muralhas caíram por terra, mataram todo mundo. Eles pensaram, vai ser fácil. Cuidado, cuidado. Se você recebe uma bênção de Deus, se você vence uma batalha, uma guerra na sua vida, se prepara bem melhor para outra batalha. Não fica confiante da que passou, não. Ah, Deus me deu isso, agora isso que vai ser fácil. Não é assim não. Se você conquistou uma grande batalha, prepara melhor para vencer a outra batalha. Josué, então pode ir. Josué dá ordem para os homens ir e atacar a cidade. O que acontece? O que eu li para vocês, olha só. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram os outros. Os homens de Israel caíram diante dos homens de Ai. E quando aqueles homens da cidade matam algum dos povos de Israel, o povo de Israel que tinha ido para guerrear, vira as costas e volta para trás. Eles estão o quê? Sendo agora perseguidos pelo inimigo. Eles foram perseguir o inimigo
e voltaram sendo perseguidos pelo inimigo. O que eu quero dizer para você? Cuidado! Quando você desafia o inimigo achando que está podendo alguma coisa, é ele que vai te perseguir. Uma lição que eu tiro disso aqui, abre um parênteses nessa pregação, eu quero dizer para vocês, tem gente que acha que está podendo alguma coisa e não está podendo é coisa nenhuma. Tem gente que acha que pode olhar para os outros, tem gente que acha que pode louvar, tem gente que acha que pode pregar, tem gente que acha que pode fazer isso e esquece que a vida não está como Deus quer. Então o povo de Israel estava ali confiante, achando que poderia vencer. E eles então acabam fugindo. Aquele povo que foi para vencer o povo daquela cidade, volta envergonhado. Aí você fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou na igreja e está acontecendo isso comigo, o diabo está me envergonhando? Tá, porque você está dentro da igreja, mas não muda. Você está dentro da igreja, mas não muda de vida. Continua com o pecado. Mas preste atenção. Então aquele povo persegue o povo de Israel. E eles, os povos de Israel que fugiram, voltaram para trás. Chega aonde? No acampamento do povo de Israel, aonde estava Josué e o povo de Israel, envergonhados. E o que Josué faz? Escuta. Josué e os anciões faz o quê? Eles pegam, vão para diante da arca, dobram o rosto na terra e começam a falar com Deus. Eles ficam boa parte do dia de joelho prostrado com o rosto em terra, falando com Deus, questionando Deus. E Deus fala assim para Josué: Josué, por que tu tá prostrado aí? Por que tu está prostrado, Josué? Levanta aí. O negócio não é orar não, Josué. O negócio é santificar. O negócio é tirar o pecado, Josué. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Aqui eu vou ler para vocês. Versículo 6. Então Josué rasgou seus vestidos, e sei o que? Uma forma de humilhação, e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ou seja, Josué rasgou a roupa e curvou diante da arca até de tarde, orando, falando com Deus. E olha só, até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos dar nas mãos dos amorreus? O que Josué estava dizendo? Oh, Senhor Jeová, então para que o Senhor nos trouxe para cá? Só para nós morrer na mão desse povo? Meus irmãos, Deus não vai fazer você caminhar para te derrotar em certo lugar, não. Deus não vai te levar para um lugar para te fazer você ser um perdedor, não. Deus te leva sempre para um lugar para te fazer vitorioso. Deus te leva para te mostrar que Ele é Deus na sua vida, e não para você ser derrotado. Mas o que faz ser derrotado? Os nossos pecados. Preste atenção. Ah, Senhor. O número 8. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. O que é isso? Israel fugiu do seu inimigo. Meu Deus, quantas pessoas vai estar fugindo do inimigo aqui dentro, na live, porque não está em condições de enfrentar. Não está em condições porque não santifica. Não está em condições porque não buscam. Quantos estão como Israel, virando as costas para o inimigo, correndo, fugindo do inimigo, fugindo do feiticeiro, fugindo do macumbeiro, com medo deles, com medo do diabo? Porque não buscam, porque não santifica, porque não se preparam. Prepara para enfrentar o inimigo. Israel não estava preparado porque o pecado estava no meio deles.
Israel estava despreparado porque o pecado estava no meio de Israel. Assim é você, assim é eu. Se o pecado estiver em nós, nós não vamos estar preparados para vencer ninguém. Não vamos vencer essa luta coisa nenhuma. Não vai vencer essa droga, não vai vencer essa depressão, não vai vencer nada, porque você está despreparado. Quer que a pessoa receba, quer que Deus faça, quer que Deus cure, quer que Deus transforma, quer que Deus faz isso, faz aquilo, e ainda reclama: eu não sei, minha vida é uma porcaria, tudo é errado, minha vida não sei o quê, quando eu penso que vai dar certo, eu estou de novo do mesmo jeito, eu não sei o quê. É um tanto de lamentação, sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem pecado na sua vida. Tira o pecado da sua vida, que as coisas vão andar. Não adianta ficar orando, não. Olha aqui, escuta. Aí o versículo 9: ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Josué falando para Deus: todo mundo vai ficar sabendo, e todo mundo vai acabar conosco. E como vai fazer com o teu grande nome? Nome. Josué, como vai fazer com o teu grande nome? Olha só. O 10. Agora sim, escuta o 10. Então disse o Senhor a Josué, já que Josué reclamou: por que que nós perdemos? Por que que nós corremos? Por que que nós não vencemos? Por que que deu tudo errado? Agora Deus vai responder Josué. Escuta, 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, ou seja, para de ficar prostrado aí. Ele estava prostrado de cedo até de tarde, em frente à arca, pedindo Deus para ajudar. E Deus fala: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e transgrediram os meus concertos que lhe tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e até também furtaram, e até também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Josué, por que que tu está orando? Por que que tu está prostrado aí? Israel pecou. Ou seja, a causa da derrota não é Deus, não. O problema não é Deus, não. Na minha vida de vocês, o motivo da nossa derrota não é Deus, não. Deus não tem culpa dos nossos fracassos, não. Está dando errado para você aí, a culpa é sua. Se você não consegue, a culpa é sua. Se não deu certo, a culpa é sua. Não é de Deus, não. Procura na sua vida, vasculha entre a bagagem da sua vida. Procura aí na sua tenda, no seu coração, que tem alguma coisa enterrada aí, algum pecado está aí dentro. Tira o pecado da sua vida, para Deus operar. Muda de vida para Deus operar. Escuta, vamos aqui mais. Por que está orando, Josué? Qual que é o motivo de você ficar nessa queixa aí? Tem hora que estamos orando à toa. Misericórdia. Estamos orando à toa, tem hora. Por quê, pastor? Porque o pecado está na minha vida, na sua vida. Não adianta orar. Não adianta. Está dando calo no joelho. Está parecendo um joelho de camelo. Está secando de tanto fazer jejum. Enquanto que talvez o problema não é orar nem jejuar. O problema é mais simples. É só largar o pecado. É só largar o erro, que Deus vai responder. É mais fácil. Olha que tremendo. Deus fala para Israel que Israel o quê? Furtou. Roubou. Olha aqui. Roubaram. E até mentiram. Cobiçou. Acã cobiçou. Presta atenção. 10 mandamentos. Deuteronômio, acho que é 6 ou 5, não sei. Versículo 19, 21 parece. Fala assim: não furtará e não roubará. Acã transgrediu. Israel transgrediu os mandamentos. Ele roubou e ele furtou. E quer que Deus abençoe?
Talvez você está transgredindo um mandamento aí. Talvez você está transgredindo os mandamentos aí. Talvez você está fazendo coisa que não agrada a Deus. E a sua vida está de mal a pior. Você não consegue nada. Sua vida financeira está de mal a pior. A tua vida sentimental está uma porcaria. Está igualzinho puleiro de galinha, de pato. Só carniça. Quem sabe, tua vida profissional está uma porcaria. Talvez você está um momento da sua vida que você fala assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Deus te responde hoje: o que está acontecendo é que você não acorda, você não enxerga o que você está fazendo de errado. Tem que enxergar o seu erro, tem que se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. Arrependa dos seus pecados, para de fazer as coisas erradas, que Deus vai mudar a sua história. Não podemos transgredir. Israel transgrediu, ele roubou. Ali fala, versículo 19, 21 de Deuteronômio, acho que 5 ou 6, não sei. Fala, não matará, 5, não roubará e não cobiçará. Vem na igreja, ora, jejua, cobiça a mulher do outro, cobiça o homem do outro, cobiça o emprego da outra, do outro, o carro, cobiça o cargo na igreja, cobiça a oportunidade. Tem vários tipos de cobiça, tem vários tipos de pecado que, se nós não tomar cuidado, nós vamos cometê-los. E quando cometemos pecado, estamos transgredindo os mandamentos de Deus. E você espera que você vai receber alguma coisa? Porque Deuteronômio 28 diz que se nós cumprir os mandamentos, se nós viver a palavra de Deus, as bênçãos vão correr atrás de nós. Está entendendo por que as bênçãos não chegam na sua vida? Está entendendo por quê? Não larga a bebida, não larga a droga, não larga a rede social. Só fica na rede social fazendo o que não presta. Fica aí alguns pecando, adulterando na rede social. Outros ficam aí na pornografia. Outros ficam aí nos jogos. Outros ficam na fofoca, na rede social. E quer que Deus abençoa? Misericórdia. Igreja, eu não ia trazer esta palavra, mas Deus falou para mim: fala para eles, meu servo. Tem gente buscando, tem gente pedindo isso e isso, mas não muda. Não muda. Não larga o pecado. Eu falei algumas coisas aqui, mas pecado é muito mais do que isso. Se eu for falar aqui, eu não vou ter tempo de falar o que é pecado. É uma lista imensurável. Nós temos que abandonar o pecado. Preste atenção. Escuta. Paulo diz que nada nos poderá separar do... Vou repetir. Paulo diz que nada nos pode separar do amor de Deus. Um dia eu ouvi a pessoa falando aqui nesse altar: Senhor, nada pode nos separar do seu amor, é isso, é aquilo, a não ser o pecado. Eu escutei uma pessoa falando desse jeito aqui no altar. Falei: não está sabendo o que está falando. Falou aqui no altar: Deus. Paulo diz que nada pode nos separar do seu amor. Pregando e falando aqui no altar esse dia. Pregando e falando: Deus, igreja, nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser o pecado. Está certo isso? Está certo? O pecado nos separa do amor de Deus? Sim ou não? Não! A pessoa falou aqui, coitado, está aprendendo, está pregando agora, começando agora. Nem vou levar em conta. O que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Separação. Escuta, uma mãe que tem um filho drogado, uma mãe que tem um filho que usa droga, ou uma prostituta, uma filha prostituta, deixa de amar? Não deixa de amar. Que dirá Deus? Ele não vai deixar de amar nunca. Deus continua amando, só que separa de nós. Então o pecado faz separação entre nós mas Deus não deixa de amar. Deus não deixa de amar.
Escuta, Isaías 59. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os teus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades é que faz separação entre vós e Deus, e os seus pecados faz com que Ele encubra, vira o rosto de nós. Mas Ele continua nos amando. Ele continua nos amando. Ou seja, você peca, eu peco, Deus não deixa de amar. Só que quando nós pecamos e não arrependemos, nós levantamos um muro de separação entre nós e Deus. E quando esse muro levanta, o versículo 1 de Isaías 59 fala que os ouvidos dele não estão gravados para que não possa ouvir. Mas quando levanta esse muro de separação, o pecado é um muro de separação, Deus afasta de, aí Ele não te responde. Ele não te responde, porque você criou um muro de separação, chamado pecado. Derruba esse muro nesta noite, para você orar, para você pedir, e Deus vai transformar a sua família. Para você pedir, Deus vai curar lá. Para você pedir e Deus vai abrir porta de emprego. Para você pedir e Deus tirar dessa droga essa pessoa que você ama, tirar desse crime, dessa prostituição, tirar da cadeia. Você vai orar e Deus vai te responder. Você vai ser feliz. Deus vai preparar uma pessoa que você jamais imaginou na sua vida, porque você tirou o pecado da sua vida. A escolha, escuta, a escolha é nossa. Se Deus tirar o direito de escolha nossa, Ele vai quebrar a palavra dele, quando Ele deixou o livre arbítrio. Por isso que a escolha é nossa. Escuta, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você e eu, nós plantamos o que queremos, mas vamos ter que colher o que plantamos. Então não esqueça isso. A semeadura, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Não adianta você, ai meu Deus do céu, por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo, as coisas só dão errado para mim. Você plantou, porque Deus é justo. Se você está passando, se você está vivendo algo aí, se nada dá certo, é porque você plantou algo que não deveria ter plantado. Então saiba plantar, saiba semear, saiba qual é a semente que você está usando. Voltando para a palavra, escuta. Israel pecou, Josué. Só tem uma maneira de vocês vencer a guerra, Josué. Josué, só tem um jeito de vocês conquistar a cidade de Ai. Josué, só tem um jeito de vocês matar todos esses homens lá. Só tem uma maneira de vocês conseguir vencer essa batalha, Josué. Não é com armas novas, Josué. Não é com lança. Não é com a espada, Josué. Não é com carro de ferro, Josué. Josué, não é com oração não, Josué. Não é com jejum não, Josué. Mas o que é, Senhor? Tira o pecado do meio de vocês, Josué. Tira o pecado, Josué. Tira o pecado do meio do povo de Israel, Josué. Santifica esse povo, Josué. Santifica esse povo, Josué. E Josué então convida a assembleia, faz uma assembleia e convida o povo de Israel a apresentar diante dele. Tiraram sorte e caiu ali a família de Acã. E Josué declara o que tu fez. Vamos, confessa. Confessa o pecado, Acã. Será que vai ser preciso Deus te cobrar para você confessar o pecado? Você está fazendo de bobinha. Para de fazer de bobinha. Para de fazer de mocinha dentro da igreja. Para de fazer de bonzinho da igreja, de mocinho.
Confesse o seu pecado para Deus. Seja verdadeiro. Assume o seu erro. Confessa para Deus: Deus, eu não quero enganar mais ninguém não. Eu achei que estava enganando o pastor, enganando a igreja. Eu estou enganando eu mesmo. A partir de hoje eu vou mudar, Senhor. Eu vou parar com isso aqui a partir de hoje. Confessa seus pecados. Confessa. Para de ficar enganando os outros. Nossa, ela é crente, hein? Ele é crente, hein? Só Deus sabe. Só Deus sabe se é. Misericórdia. Aí fala assim: ai meu Deus do céu, não estou aguentando a luta. O diabo está me tentando todo dia. O diabo fica me perseguindo porque eu vou na igreja. Não é porque não é diabo está te perseguindo não, tá? Para com isso aí. Para com essa conversa de falar que tudo é o diabo. O que está te fazendo mal é o pecado que está na sua vida. O pecado faz mal. Então a partir de hoje, tira o pecado da sua vida, para você ver sua família diferente. Quer ver a família diferente? Quer ver o marido diferente? Quer ver o pai diferente? Quer ver a filha diferente? Quer ver o filho diferente? Quer ver a namorada diferente? Quer ver o namorado diferente? Quer ver o neto diferente? Quer ver a família diferente? Começa com você. E sabe qual é o melhor começo? Abandona o pecado. Tudo que é contra a vontade de Deus, tira de sua vida. Tu vai ver o resultado. Robusto, tá? Robusto. Tu vai ver as maravilhas de Deus na tua vida. Tu vai viver coisas maiores. Tu vai experimentar coisas que tu nunca experimentou, mulher, homem. Tu vai ter experiência com Deus, que você vai falar assim: se eu soubesse, eu tinha parado de pecar há muito tempo. Olha só, escuta. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de vós, anátema, amaldiçoado, pecado, diante dos vossos inimigos não podereis sustentar até que tire o anátema. Ou seja, vocês não vão poder vencer nada enquanto o pecado estiver no meio de vós. Olha só, Deus fala assim para Josué: enquanto o pecado estiver no meio de vocês, vocês não vão poder ficar de pé diante do inimigo, vocês vão prostrar. Assim é com você, assim é comigo. Enquanto continuar pecando, o diabo vai prevalecer. O diabo vai vencer você, vai vencer sua casa, vai vencer sua família, porque você ainda continua no pecado. Larga o pecado. Vem na igreja. Vem na igreja. Aí ele te traz a procissão. Ave Maria, cheia das graças, bendito o fruto. Para com isso. Vem na igreja, está lá na procissão na Ave Maria. Vem na igreja, está lá: salve, salve os três reis santos. Lá na folia. Você vai ver sua folia miserável. Vem na igreja, está na folia. Vem na igreja, está na festa de São João. Ei, São João. Oba. Aí está na igreja, tomando a Santa Ceia e tomando quentão. É São João. Queria vergonha, miserável. Feliz, demoniado. Está endemoniado. Vem na igreja e está lá na Aparecida, subindo escadaria de joelho. Sai, Satanás, dela. Sai dele. Está amarrado não, tem que mandar embora. Tem que libertar essa pessoa. Vem na igreja. Está lá no show, na exposição, quase morrendo, esterilidade, pelos aqueles cantores mundanos, beijando, até homem vai lá beijar homem. Ai, miserável, coitadinho. Oh, miserável, para com isso. Vem na igreja e está morrendo por causa do cantor mundano, morre por causa de Jesus, miserável, Satanás. Satanás, sai dele, Satanás, sai dela. Vem na igreja e está morrendo por causa dos cantores mundanos. Capeta puro. Eu amo Jesus, mas não consigo largar minha cachaça. Eu não dou conta de parar de beber, pastor. Eu amo Jesus. Mentira. Se você ama Jesus,
O amor tudo suporta, ele vence tudo. Se você ama Jesus de verdade, você larga essa cachaça assim. Se você ama Jesus de verdade, você larga essa droga. Se você ama Jesus de verdade, você para de prostituir. Se você ama Jesus de verdade, você para de mentir. Se você ama Jesus de verdade, você para de jogar. Se você ama Jesus de verdade, você para de pecar. Porque o amor é poderoso. Acho que é 1 Coríntios 13:13, ou 1 Coríntios 13:13, ou 2 Coríntios, não sei. 3 coisas. Quais são elas? Qual? São 3 coisas: fé, esperança e o amor. Dessas 3, quem é o maior? O amor. O amor é mais forte. Se eu amo Jesus de verdade, a partir de hoje eu paro de mentir para ele. Eu paro de mentir para ela. Se eu amo Jesus de verdade, a partir de hoje eu não mexo com isso mais. Se eu amo Jesus de verdade, a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Tira o pecado. Eu perguntei para Deus: por que esta palavra, Senhor? Esse povo quer que eu mude a família deles. Esse povo quer que eu mude a vida deles, mas eles não mudam para mim. Esse povo não larga nada. Esse povo não quer largar as coisas que me desagradam. E como que eu vou fazer para eles? Temos que abrir mão. Temos que abrir mão. Ou então você vai continuar sendo derrotado. A partir de hoje, escuta, você vai sair desse culto hoje. Você vai procurar na sua tenda, como Acã foi fazer. No seu coração, a tenda é o coração. O que está enterrado no teu coração? Acã tinha 3 coisas: ouro, prata e uma capa babilônica, que era o pecado. Ele tinha 3 pecados. Ele tinha cobiça, ele tinha um roubo e ele tinha mentira. Porque ele cobiçou, ele mentiu e fez tudo isso. Quais são os pecados na sua vida? Procura na sua tenda hoje. Tira. Teve que tirar o pecado no meio da tenda de Acã. E sabe o que aconteceu? Deus falou assim: agora vai, Josué. Josué foi e venceu a guerra. Os inimigos de Israel caiu por terra. Não por causa da espada, não por causa da lança, mas porque Josué tirou o pecado do meio de Israel. Quando você tira o pecado, a vitória chega na sua vida. Aleluia. Quer vencer? Tira o pecado da sua vida. Para com esse mimimi. Eu não gosto dela, eu não suporto a cara dela, eu não entendo. Tem cunhada que não gosta de cunhada. Tem nora que odeia a sogra. Tem sogra que odeia a nora. Tem filho que odeia o pai. Tem pai que odeia o filho. E assim vai. E diz que ama Deus. Mentiroso. Se você não consegue amar nem seus parentes, você vai amar Deus? Para de conversa. Para de conversa. Você está mentindo. Amém? Não sei se é a palavra que vocês queriam ouvir, mas estou fazendo o que Deus mandou, né? Agora é você e Deus. Vamos estar orando agora, né? Em nome de Jesus. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. O pessoal de casa também está conosco ainda. O pessoal sempre com a gente. Que Deus abençoe vocês de casa aí. O Marcos Barbosa, a Joelma Martins, a Odilete Gama, né? O Edson Góes sempre com a gente. Aí Ilza Cristina também de Oliveira sempre com a gente. Deus abençoe a Ilza. Deus abençoe a Cida Mota, o Adriano Bragança. Deus abençoe todos vocês de casa aí, tá bom? Que Deus vai abençoar vocês e entregar a vitória para vocês. Bom, sem conversa, por favor. Aqui tem alguns votos aqui, ó. Ana Carolina de Assis. Ana Carolina de Assis, de Novo Eldorado, Contagem. Ana Carolina de Assis, de Novo Eldorado, Contagem. Está aqui seu voto. O voto também de Ana Luísa Assis. Ana Luísa Assis, deve ser da mesma família, né? Novo Eldorado, Contagem. E Márcia Alves. Márcia Alves, de São José dos Campos, São Paulo. Está aqui seu voto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado, vamos estar orando aí, né? Aparecida Sabate.
Precisamos ouvir a verdade, pastor. Amém, parecida. Cristian Estevam, tem que descer o cajado, pastor. Isso é para você também, viu, Cristian? O cajado é para você também, então pega o cajado aí, tá? Tem que deixar o cajado nas suas costas, vai ser primeiro, tá bom, Cristian? Isso. Palavra abençoada, a palavra é boa. É isso aí, né? Carlos Teixeira, a verdade cura. A nossa irmã Maria já está dizendo. Deus é fiel. Palavra forte para todos nós. Maravilha, Reginaldo. Paula Torquato. Paulo Torquato! Pega essa palavra, Paulo Torquato. Olha aí, o pessoal está aí, né? O pessoal está participando aí. É a verdade que nos liberta. Zilda Lima, você colocou as mãozinhas aí. As mãozinhas de amém, né, Zilda? Que maravilha. Que Deus abençoe todos vocês de casa aí, né? Que Deus venha dar tudo para vocês aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ana Paula Rios, nos Estados Unidos. Eu e minhas amigas estamos ouvindo aqui nos Estados Unidos. Que Deus abençoe a Ana Paula Rios, as amigas dela, todos estão lá nos Estados Unidos agora, nesse momento, no culto conosco. Que Deus alcance vocês aí, abençoe vocês nos Estados Unidos. A nossa irmã Natália Torquato, que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês. Vamos estar orando aí. Ivo Cruz da Silva, que Deus abençoe vocês aí. Oh, meu Deus do céu, que maravilha, olha. Valquíria, estou gostando. Amém, Valquíria. Nem todos gostam, não. Alguns fecham a cara. Que maravilha. Amém, igreja? Parou de conversar já? Quem está conversando, fala eu. Isso. Vamos estar orando aí, né? Irmãos, ontem foi o casamento da Sabrina. Quem estava aqui ontem? Vocês gostaram do casamento da Sabrina? Muito? Foi diferente? Só que o povo estava falando, pastor, você não pode fazer isso não. Eu dei corca de rir, não, gente. Você riu, Aline? Muito? Quem mais riu ontem? Riu também? Vocês riram? Todo mundo riu?